Boa noite a todos, queridos amigos que estão sintonizados no YouTube, na plataforma do Centro Espírita Augusto Silva. Nesta quarta-feira, uma uma noite de paz, de luz, de harmonia. Nesse exato momento também, estamos de forma presencial no salão do Centro Espírita Augusto Silva, com esse mesmo tema do Evangelho, que nós vamos apresentar agora, mas para aqueles que não podem estar presentes ou estão em outras cidades, nós temos, então, as palestras gravadas no YouTube, que ficam gravadas, quem se interessar pelo estudo da carta de Paulo aos Efésios, que é o que nós estamos estudando, pode também ir acompanhando as palestras seguintes e as anteriores. E nós também damos bom dia, boa tarde, boa noite para quem não acompanhar na quarta-feira ao vivo, na hora que a palestra é publicada, e estiver acompanhando em outros dias. Sejam todos bem-vindos, envolvidos na paz, no amor de Jesus Cristo, que é o guia e modelo da humanidade, e todos os trabalhos da Casa de Augusto Silva são realizados em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso irmão. Hoje o tema, como eu disse, cartas de Paulo aos Efésios, e é o capítulo do Caminho, Verdade e Vida, um livro bem conhecido, né, da série Fonte Viva, o capítulo 159, que diz o título assim, um título em forma de pergunta: a quem segues? Então, no finalzinho da carta de Paulo aos Efésios, ele está dizendo: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então, é um versículo bem simples, né? De uma carta bem grande, bem profunda, onde Paulo vai falar e passar várias instruções. Nós sabemos que as cartas de Paulo procedem da esfera do Cristo, são cartas universais e que foram, né, embasadas por todos os primeiros cristãos, inclusive Pedro, Tiago, todos os companheiros ali do apóstolo Paulo. Mas o que o Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, com esse pequeno trecho, já que a gente está aprendendo, ele falou: mas vós estão aprendendo com Cristo. Vocês não aprenderam assim, não. O Cristo ensinou diferente. Então, o que o Cristo nos ensina? E aí o Emmanuel vai refletir sobre a quem a gente está seguindo. Então, ele começa dizendo uma questão que a doutrina espírita trata como um princípio básico doutrinário, que é a influência dos espíritos em nossas vidas, tanto quando nós estivermos aqui, como estamos encarnados, mas também os desencarnados, como que eles sofrem as influências dos espíritos, tanto no plano espiritual, no plano material. É uma constante e incessante, né, troca ali de vibrações, de sugestões, tanto para o bem, tanto quanto para o mal. Então, Emmanuel diz o seguinte, ó, no primeiro parágrafo do texto 159, do Caminho, Verdade e Vida. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho, não somente do plano material, receberá certos convites tendendo a desviá-lo das realizações mais nobres. Então, o quanto os convites do mundo nos chamam para não estarmos no caminho das realizações mais nobres. O mundo clama, não é? Para que a gente não aceite o Cristo, para que a gente não seja cristão, para que a gente desvie da senda do bom caminho. E também a esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas, que se não ligam com os deveres elevados que a existência implica em si mesmo. Então, tanto os convites do plano material, quanto os convites do plano invisível. E isso, por exemplo, um exemplo clássico, o quanto a gente é sempre tentado a nos desviar do bom caminho. Quando Pilatos coloca Jesus e Barrabás, para que a população toda ali pudesse decidir, o que nós preferimos? Barrabás? O que chega mais rápido? A notícia ruim. O que se a gente quiser fazer, né, coisas ruins, coisas não menos dignas, nós vamos encontrar sempre pessoas para nos colaborar com isso, nos ajudar. Queira implantar o bem, queira fazer uma iniciativa, o quanto isso é difícil, custoso, o quanto as pessoas nos desanimam, o quanto é burocrático, o quanto é cheio de empecilhos. Então, a gente vê que é sempre assim, nós estamos ainda no mundo que a gente tem que remar mar adentro, como disse Jesus para Pedro. Rema mar adentro, rema com força, com coragem,
porque a correnteza ainda nos leva ao desânimo, ao pessimismo, à notícia ruim, às coisas menos dignas. Mas nós estamos aqui nessa quarta-feira para refletir sobre isso. A quem segues? Para mudar o nosso padrão e seguirmos Jesus. Então, não é para a gente falar, então já que é assim, então vou continuar escolhendo Barrabás, vou continuar passando notícias ruins, vou continuar no desânimo, achando que nada vai ter jeito e que o bem não vai prevalecer. Não. Nós estamos num momento decisivo do planeta, transição planetária. Nós precisamos mudar o nosso padrão. E é isso que essa mensagem de hoje, quarta-feira, vem nos convidar. E ele diz assim, na consideração desse problema, o irmão fala, então existe um problema, que é a esfera encarnada e a esfera invisível nos tendendo a desviar do caminho de Jesus. Então, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de centralizar a sua vida em Jesus Cristo. Então, é isso que o Emmanuel está querendo. Se a gente quisesse, por exemplo, encerrar a palestra, seria isso. Existe uma correnteza para o desânimo, para o ódio, para a revolta, para o revide, para os Barrabás. E nós, discípulos sinceros, estamos remando o mar adentro, saindo dessa corrente. Como? Centralizando a nossa vida em Jesus Cristo. Isso é uma necessidade. Então, vamos ver lá no Livro dos Espíritos, a questão 122 e 123, mas eu convido vocês a lerem todas depois, porque, assim, sempre a gente tem que voltar nesse tópico da progressão dos espíritos. É lá que está a questão de que às vezes a gente ouve falar, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Quem disse isso? Como que é isso? É verdade? Está lá na questão 115. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E na continuação do que desenvolve Kardec sobre a progressão dos espíritos, ele fala assim, bom, ele está conversando com os espíritos, está vendo que nós somos livres, simples e ignorantes, e que a gente vai se instruindo pelo caminho, e que a gente vai, então, adquirindo a nossa autonomia, o nosso conhecimento, nossa razão, nosso conhecimento, depois, por fim, a sabedoria. Chegaremos a espíritos puros. E aí Kardec pergunta, mas como podem os espíritos, aí já é a questão 122, mas é no mesmo bloco da progressão dos espíritos. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolher entre o bem e o mal? Igual nós estamos aqui vendo o problema que existe, que o Emmanuel disse, existe um problema, que são sempre sugestões para te desviar do caminho do bem, das realizações mais nobres. O discípulo sincero tem que estar atento para centralizar a sua vida em Jesus Cristo. Como que dá para a gente saber, então, o que é o bem ou o que é o mal? Há neles, então, só explicando o que Kardec está perguntando, Kardec continua com uma outra pergunta, ele faz duas perguntas numa pergunta 122. Há neles, quer dizer, há nos espíritos algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra? O que os espíritos respondem? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, é um processo evolutivo do princípio inteligente que adquire a consciência de si mesmo, passa a ser ali o espírito, uma individualidade com letra maiúscula e que passa a responder pelos seus atos. Então, o livre-arbítrio vai se desenvolvendo à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está no espírito, está fora dele. A causa está onde? Nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Então, as influências que a gente cede em virtude de sua livre vontade é o que se contém na grande figura emblemática. Então, quando a gente fala na tentação do pecado original, é uma figura emblemática, mas que retrata uma grande verdade, que é essa. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Qual nós queremos ser? Daqueles que resistiram à tentação ou daqueles que caíram na tentação? Então é isso que a gente vai ver as dicas de Emmanuel, Chico Xavier, dos espíritos sobre isso. E aí, essa questão 122, além de ter duas perguntas no começo, Kardec ainda faz a A e a B. Tão instigante que é o tema. E ele pergunta, de onde vêm as influências que sobre eles se exercem?
De onde vêm as influências que se exercem sobre nós? De onde? Os espíritos dizem. Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que se sentem felizes quando fazem a gente sucumbir. Quando a gente cai na tentação, eles ficam rejubilosos, mais que felizes, né? Eles se rejubilam. Foi isso o que se tentou simbolizar na figura de Satanás. E aí, a pergunta B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, quando ele está começando ali engatinhando como criança espiritual? Aí os espíritos dizem, acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, o objetivo da vida é nós sermos construtores, seres despertos do nosso próprio caminho. A gente ter império sobre si mesmo, e não deixar que os outros nos governem, as paixões nos governem, o medo, a preguiça, os vícios. Então, nós precisamos disso. Olha que bonito que diz, os espíritos inferiores vão ficar nos tentando até que a gente haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de nos obsediar. Para a gente conseguir esse império sobre si mesmo, quem que nós temos que seguir? Jesus. Qual é o guia e modelo enviado a Deus para a humanidade? Vede Jesus, veja Jesus. Então, é isso. Então, a gente precisa desse império sobre si mesmo e não sermos joguetes, sermos ali marionetes da espiritualidade que quer que a gente permaneça no ódio, no mundo ainda de provas e expiações, porque eles querem que a gente sofra igual eles estão sofrendo, né? Eles não querem a alegria, não querem a libertação, não querem a elevação. E aí Kardec ainda pergunta, por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Não é nessa pergunta, nossa, mas então os espíritos inferiores influenciam, mas Deus não teria um poder para, tipo, colocar de escanteio esses espíritos, né? E aí olha o que os espíritos dizem para Kardec. Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade que ele dá a cada ser de escolher o caminho a seguir, porque nós teremos, então, o mérito de nossas obras. A cada um segundo as suas obras. Então, voltando para a questão, para o capítulo 159, quando a gente volta, então, para esse problema, que é a influência dos espíritos encarnados e desencarnados para a corrente contrária ao bem, o que a gente tem que fazer? Centralizar em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. Então, olha como que é um imperativo, não é tipo assim, uma dica, eu vou te dar uma dica e uma autoajuda, não. Existe um imperativo na vida de cada um de nós, na minha e nas de todos que estão assistindo aí conosco, que é a necessidade de centralizarmos a nossa vida em Jesus Cristo. Quando isso é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. E aí ele chama atenção para um tipo de aprendiz que está menos centralizado nos ensinos do mestre, que acredita que a gente pode servir a dois senhores, admitindo que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz da alma. E aí a gente justifica com doutrinas novas, com filósofos improvisados, a gente vai colocando várias formas de mal interpretar o evangelho, o espiritismo, e aí a gente vai afastando do caminho. E aí as perturbações podem ocorrer. Então, Jesus não ensinou assim. Jesus mostrou, vivenciou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos centralizar a nossa vida em Jesus Cristo e não dá para servir dois senhores. Até porque um pouquinho antes desse capítulo, o Emmanuel também trabalha um só Senhor. No capítulo 142 do mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, nenhum servo pode servir a dois senhores. É conhecido muito que não se pode servir a Deus e a Mamon. Essa passagem, nenhum servo pode servir a dois senhores. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, que é o título, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu achava que Mamon era uma divindade, e não é. Mamon é, em hebraico, bens materiais e dinheiro. É uma palavra em hebraico, não é uma divindade. A primeira divindade do dinheiro, não é. E aí, o que o Emmanuel vai nos dizer aqui?
nesse capítulo 142, que não tem como a gente alinhar numa marcha, nesse caminho, verdade e vida de Jesus, seguir, não tem como a gente seguir, né? O título é A Quem Segues, o vício e o dever, não dá para caminhar junto. Então, não tem como servir a Deus é mamon. Então, como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. Então, o que deve ser a linha central de nossas cogitações? O Cristo. Por quê? Olha que bonito que Emmanuel nos diz. Cristo é o Senhor único depois de Deus para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo, e adquiriu-nos para a redenção, com os sacrifícios de teu amor. Olha que bonito, que fraternidade, que irmandade de Jesus. Olha que testemunho, assim, que como se fosse um testamento, né? Tipo assim, a gente tem um tutor, ó, tá lá registrado no cartório, ó. Jesus, queiram vocês ou não, Jesus, ele nos adquiriu como filhos da terra, com direitos inalienáveis, porque ele é a luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso não é necessário fugir do mundo. Então não significa que eu não posso servir dois senhores, então é só Cristo, eu não posso mais conviver no mundo, como se Jesus estivesse só lá no centro espírita, só na igreja. Não é isso. O que nós precisamos? Nós não precisamos fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas o que a gente tem que fazer? Transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço. No ciclo de luta tem uma cédula de trabalho do Cristo. Então a gente tem que colocar Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é fugir. Não achar que o Cristo está lá nos templos de pedras, e é lá que eu vou fazer uma adoração a Jesus, e lá que eu vou estar servindo e tendo Jesus como linha central da minha vida, das minhas cogitações. Não. Então, é preciso 3 passos que o Emmanuel dá nesse capítulo 142. Primeiro, é entender o caráter transitório da existência carnal. Estamos aqui de passagem, não somos, né? Não somos carne, não somos esse corpo, então nós temos que entender o caráter transitório da existência carnal. Segundo ponto, consagrar-se ao Mestre como centro da vida. Então, e entender como que Jesus veio à Terra. Ele veio na manjedoura, ele trabalhou desde a infância, fiel ali ao seu pai, ele acudiu aos pecadores, ele jantou e banqueteou com os homens, né, que eram considerados traidores, como os publicanos. Ele foi fiel ao seu serviço, ele orou, ele meditou, ele ensinou, ele curou. Ele teve uma vida digna, começando pela manjedoura. Então, a gente tem que consagrar-se ao Mestre como centro da vida. Então, se é assim a vida de Jesus, vamos nos inspirar na vida do Cristo para fazermos a nossa vida. E a gente tem que oferecer aos semelhantes os divinos benefícios. Não adianta, então, eu querer viver como Cristo, na simplicidade, um homem sem ansiedade, um homem que fala sim, sim, não, não. Mas Jesus acolhia e convivia com todos, até com mulheres que não eram nem vistas, né, como pessoas a você poder conversar, considerar e compartilhar ali uma existência, né, as mulheres faziam parte do apostolado de Jesus, as crianças, quando os próprios discípulos repreendem as crianças, Jesus repreende os discípulos e fala, ó, pera lá, as crianças podem vir até mim, porque o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças. Então, esses 3 pontos, nós estamos aqui de passagem, caráter transitório da vida, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Então, é isso que nós temos que fazer para seguir Jesus, entendeu? É termos ele como centro da nossa vida, é termos, né, estender os benefícios de Jesus aos nossos semelhantes, né, e compreender, então, a necessidade de centralizarmos em Jesus Cristo. É um imperativo para que maiores perturbações não possam vir a ocorrer. E há uma passagem muito bonita para a gente encerrar esse estudo, essa reflexão, são várias, né? Quando a gente fala de seguir Jesus, de seguir em sua caminhada, mas aqui no livro Assim Vencerás, é bonito que tem
a foto, uma imagem do Cristo, né? Como ele foi descrito aí por alguns autores, né? E o capítulo 19 nos diz, na representação cristã. Então, é um texto bem grande, eu vou ler para vocês aqui, porque é muito bonito, que diz assim, ó, se aceitastes o evangelho por abençoado roteiro de aperfeiçoamento, não te esqueças da representação que nos cabe em toda parte. Então, é aquilo, é o discípulo sincero, aquele discípulo que está atento, que está realmente, como diz o Emmanuel aqui, centralizando a sua vida, né? Tendo o Cristo como linha central das cogitações. Então, se aceitastes o Evangelho por abençoado roteiro de aperfeiçoamento, não te esqueças da representação que nos cabe em toda parte. A fé nos confere consolação, mas nos reveste de responsabilidade, a que não podemos fugir. Então, a fé é um consolo, é um porto seguro, é um cais de estrelas, como tem uma música da juventude que fala sobre isso, cais de estrelas, mas, por outro lado, ela nos reveste de uma responsabilidade que nós não podemos fugir. Somos embaixadores de Jesus, onde estivermos. Nós não vimos que Jesus nos adquiriu, né? Ele nos pegou ali como tutor, então, nós somos embaixadores de Jesus, onde estivermos. Se a luz dele é o clarão que nos descortina o futuro. Não te esqueças de semelhante realidade, para que a experiência religiosa não se te reduza a uma simples adoração improdutiva. Isso é muito perigoso. Às vezes a gente vê ateus, né, que são mais evoluídos, mais espiritualizados, mais bons, caridosos, mais práticos em fazer o evangelho, mesmo que eles não estejam falando ali que estão pregando o evangelho. Porque às vezes a gente pode entender a religião de uma forma errada e ter uma adoração improdutiva. Então, a experiência religiosa não pode te reduzir a uma simples adoração improdutiva. E nós não estamos falando de caminho, de seguir Jesus, a estrada permanece aberta, ela está descerrada a todos nós. E cada dia é nova revelação para que exerçamos a sublime investidura. Se o Senhor desceu até nós, partilhando-nos a senda obscura e viciosa, então Jesus veio até nós, a fim de que nós nos levantássemos, aprendamos também a representá-lo nas regiões inferiores à nossa posição no conhecimento. Porque a gente fala, mas eu não posso ter contato, aquelas pessoas são impuras, aquelas pessoas são ignorantes, são cruéis. Se Jesus pensasse assim, ele não teria vindo à Terra. Então, nós também temos que, né, descer também, porque às vezes a gente fica achando muito numa superioridade, e que pode até sermos superiores, mas o superior desce para que aquele que esteja ali rebaixado, ele se eleve. Desce para dar a mão e ajudar a subir. Então, Jesus desceu até nós, partilhando-nos a senda obscura e viciosa. Vamos fazer também o mesmo. Então, outra frase que Jesus diz, outra frase que o Emmanuel diz nesse capítulo, nesse livro Assim Vencerás. Onde fores defrontado pela calúnia, seja a palavra amiga do esclarecimento benéfico. Então, tá vendo como que seguir Jesus é isso? Não é seguir Jesus e estar lá no centro espírita, lá na igreja. Não. É onde tiver a calúnia, você vai ser ali o evangelho de Jesus vivo. Nós vamos ser a palavra amiga do esclarecimento benéfico. Se o mal te visita, improvisa o bem, mobilizando a capacidade de ajuizar as situações. Se a tristeza e o desânimo te procuram, acende a lanterna da coragem e resiste ao sopro do frio e do desalento, prosseguindo no trabalho que a vida te confiou. Se a banalidade te busca, não a abandones, porque o cristão sincero é o educador que tudo aperfeiçoa para o brilho do infinito bem. Se a leviandade te desafia, ajuda ao companheiro de jornada, orientando-lhe o pensamento para que o seja nobre e justo. Se a treva tenta envolver-te, faz a claridade do otimismo, com as bênçãos do amor. Tá vendo? Então, em todo momento da vida, a gente vai ser defrontado por isso, por banalidades, por calúnias, por leviandade, por treva.
O mundo vai nos querer que a gente continue nisso, alimentando a treva, a leviandade, a calúnia e a banalidade. Mas quem é convidado a seguir Jesus, porque Jesus não ensinou assim, não é assim que está na passagem evangélica, né? Jesus, a gente não aprendeu assim com Jesus. Então, se a banalidade busca, você tem que ser o educador, que tudo aperfeiçoa. Se a leviandade desafia, ajuda o companheiro, orientando o pensamento, para que o pensamento dele deixe a leviandade e aquele pensamento seja nobre e justo. Então, como que a gente consegue converter? Né? A gente consegue converter para o bem. Aí, por fim, ele vai encerrando a mensagem dizendo: entretanto, se o embaixador humano é obrigado a longo curso de compreensão e tolerância na ciência do tato e da gentileza para não falhar nos compromissos que lhe são próprios, não creias que o emissário do Cristo deva agir sem os princípios de serenidade e bom ânimo. Então, né, se o embaixador aqui, que é um cargo muito elevado, muito nobre para o mundo material, um embaixador, né, que ele está lá representando um país em outro país, né, ele precisa de um longo curso, nós estamos representando Jesus aqui no país das nossas almas, aqui no país da nossa família, do nosso local de trabalho, do nosso local de convivência. E para isso a gente precisa de serenidade e de bom ânimo. Colaboremos no bem comum, sem alardear notas de superioridade perturbadora. A nossa superioridade, se ela existir, ela tem que ser a superioridade que acalma e leva, como foi a do Cristo, não uma superioridade perturbadora. E, por fim, quanto mais claro se faça o raciocínio, mais alta a nossa dívida com as sombras. Olha que responsabilidade, que às vezes a gente julga aquele irmão inferior que está importunando, que é insensato, mas ele não tem o raciocínio claro ainda. E nós, que estamos há tanto tempo estudando o evangelho, trabalhando por ele, ou aqueles que estão iniciando aqui conosco os estudos na casa, os estudos no Centro Espírita Augusto Silva, estejamos certos disso. Quanto mais claro for ficando o nosso raciocínio, mais alta a nossa dívida para com as sombras. Quanto mais sublimes as nossas noções do bem, mais urgente o dever de socorrermos as vítimas do mal. Isso é seguir Jesus. Não é seguir Jesus numa adoração improdutiva, porque o mensageiro do Cristo é o braço do Evangelho. Olha que bonito. O mensageiro do Cristo é o braço do Evangelho. Então, a gente encerra essa reflexão dessa noite de quarta-feira com a mensagem de Emmanuel, que encerra assim, dizendo: se nos propormos ao serviço do Divino Mestre, descortinemos a ele o próprio coração, a fim de que os seus desígnios imperem sobre o nosso roteiro, e para que a nossa vida seja uma luz brilhante para quantos caminham conosco, onde estivermos. Então, que seja uma luz brilhante para quantos caminham conosco. Falamos de caminho, de seguir, falamos de empecilhos, falamos de irmãos menos esclarecidos que nos tentam desviar, mas que sejamos um discípulo lúcido, desperto e que queira seguir hoje e sempre com Jesus. Que assim seja. Uma boa noite, vibrações de paz, saúde e harmonia. E até o próximo encontro.